Chegamos ao último episódio da quarta temporada de From e eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Quando o episódio terminou, eu fiquei com aquela sensação de, tipo, já acabou. Eu achei o episódio super curto, inclusive, só 49 minutos. Tinha saído uma fanfic aí de que o episódio ele teria 1 hora e meia, eu já estava assim super feliz. Mas é isso. Eu não achei o episódio ruim, muito pelo contrário, ele entrega pra gente algumas coisas bem interessantes, dolorosas, como algumas mortes, alguns momentos emocionantes, muda o destino de alguns personagens e prepara todo o caminho para a quinta e última temporada. Mas depois de toda essa construção que a temporada ela teve, ser uma temporada mais lenta, a gente tem um episódio 9 com um ritmo um pouco acelerado. Eu esperava que esse último episódio fosse resolver mais coisas, fosse trazer mais respostas e principalmente fosse deixar a gente um pouco mais instigado para poder ver a próxima temporada. Então, nesses aspectos, eu acho que o episódio ele deixou muito a desejar. Mas mesmo assim, o episódio ele trouxe acontecimentos que podem mudar o rumo da história. Então vamos analisar tudo direitinho porque tem muita coisa boa nesse final de temporada. Fala, Bozoca! Eu sou o Erison e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes da gente continuar, já deixa aquele like super importante que ajuda o canal a crescer. Inscreva-se porque ajuda muito o canal. E, obviamente, vai me seguir nas minhas redes também, porque isso é muito importante para a gente continuar falando sobre séries e vocês me acompanharem em outras séries também que eu comento. Logo no início do episódio, o Jade ele faz uma revelação importante, onde ele admite que ele mentiu para o Boyd e para a Tabitha quando ele disse que os ossos iriam proteger quem descesse ali nos túneis. What do you mean? What are you talking about? The bolts have to go up last. They're the only thing protecting the chamber once the tree's out. I lied. There's nothing protecting the chamber once the tree's out. These bones won't stop them from coming in. Na verdade, ele nunca teve certeza disso. Foi apenas uma hipótese, uma aposta, onde ele meio que se arriscou. E o que mais me chamou a atenção é que, mesmo sabendo de todos esses riscos, ele estava disposto a aumentar as chances da Tabitha voltar, sair daquele lugar junto com os filhos. Eu achei muito honroso e muito bonitinho ele fazer isso. E aí a gente consegue ver que o personagem ele evoluiu muito, apesar de ser um pouco irritante às vezes. Eu confesso que ele não é um dos personagens que eu mais gosto, mas eu achei muito bonitinha essa atitude dele, apesar dele ser aí um personagem um pouco complicado, mas foi muito bonitinho também o momento em que ele teve ali com a Tabitha, e eu não quero ver eles como casal assim de forma alguma, não shippo. E antes de continuar, se você está gostando da cobertura de From, já deixa o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Eu já adianto para vocês que eu vou reassistir o primeiro episódio da primeira temporada, porque os diretores disseram que as respostas estão nesse primeiro episódio. Todas as respostas do final de From estão no primeiro episódio, então eu vou assistir para a gente trazer alguma análise. E quero trazer também alguns vídeos de teorias aí, então já me acompanha para você não perder nada. Nesse episódio ficou nítido muita coisa e uma delas é de que derrubar a árvore de garrafas foi um grande erro. O Boyd ele colocou em prática o seu plano e derrubou a árvore de garrafas e imediatamente a gente viu que muita coisa começou a mudar dentro da cidade. A cidade inteira ao meio-dia, mergulhou em uma escuridão repentina. E foi nesse momento que ficou claro que o menino de branco ele estava certo e não somente certo, como ele está possivelmente ao nosso lado, ao lado da luz, ao lado do bem. Mas a pergunta que ficou para a gente é: será que a árvore ela funcionava como uma forma de proteção, como um selo, ou será que ela mantinha alguma força presa ali naquele lugar? Enquanto tudo ficou escuro, Tabitha e Jade eles precisavam fugir desesperadamente pelos túneis cercados pelas criaturas. E isso me fez pensar que provavelmente com a derrubada da árvore muita coisa vai se desencadear a partir disso. O ciclo, ele de certa forma pode ter sido alterado. E talvez seja por isso que o Homem de Amarelo está aí tentando cantar tanta vitória antes do tempo. Gente, que morte triste. Eu fiquei assim
arrasado de fato, porque eu gostava muito do casal Christy e Marielle, e eram as nossas sapatonas maravilhosas aí da série. O único casal LGBT que a gente tinha foi morto em pleno mês do orgulho. Ai, que dor. Enquanto Smile ele vai até a clínica atrás da Fátima, essa é uma das cenas mais tristes e possivelmente uma das mais emocionantes também que a gente tem. A Marielle, ela vai tentar ajudar, tentar proteger ali a Fátima e ela acaba sendo morta pelo Smile. E foi, assim, impossível não sentir o peso daquele momento, principalmente quando a gente vê que a Christie chega lá, assim, foi muito triste, muito, muito triste mesmo. Eu já esperava que uma delas fosse morrer e achava que seria mais fácil que ser a Marielle, obviamente, porque a Christie, de certa forma, ela tem mais conhecimentos, ela está no lugar há mais tempo, então eu achava que fosse ela. Mas é muito triste porque a Marielle ela tinha muito medo de que isso fosse acontecer com ela. Ela tinha muito medo de morrer naquele lugar e ficar presa. Ela falava muito sobre isso, de ouvir as vozes das pessoas que estavam presas naquele lugar. Então foi muito triste porque ela não merecia ficar presa ali. E aí a gente tem um momento muito cômico e engraçado, que é quando o Smile chama a Fátima de mãe. Mother. E naquele momento que a Fátima ela começa a gritar igualmente aos monstros, a gente consegue sentir que a nossa Fátima inútil, ela não está mais ali como a gente esperava e ela se tornou até de certa forma útil. Depois de toda a temporada acompanhando a passos lentos esse processo de transformação da Fátima, a gente finalmente viu que ela chegou em algo que a gente ficou meio ali receoso, achando que não iria acontecer e que acabou acontecendo. A Fátima, ela se tornou finalmente uma das criaturas. Essa cena da transformação em si, ela não é exatamente triste, mas é uma cena que pega em um ponto muito forte, principalmente quando ela olha para o Ellis e ela fala: lembre-se de quem eu era. Remember who I was? Foi muito triste, assim, foi muito pesado, porque a gente sente a dor no olhar dela. Ela foi útil, ela foi muito importante, ela lutou de certa forma ao lado deles até ali o último momento, mas ela se entrega em algo que ela sabe que ela não pode mais escapar, que o lugar fez com ela. Então ela acaba se tornando um dos monstros e isso me traz muitos pensamentos. Como será que a gente vai ver a Fátima nessa próxima temporada? Será que ela vai tentar resistir? Será que ela vai de fato se entregar? Como vai ser o momento ali de todo mundo da cidade que conviveu com ela, principalmente a dona, que tinha ela ali como uma filhona, ver a Fátima sendo um monstro, chegando ali para a casa deles e começar a sorrir para todo mundo? Será que a gente vai ver a Fátima matando alguém ali? Enfim, tem muita coisa para essa próxima temporada, principalmente para a Fátima, porque é algo que a gente nunca viu acontecer e a gente viu pela primeira vez. E eu acho que em cada ciclo que vai acontecendo, um dos moradores acaba se tornando um dos monstros daquele lugar. E é muito triste porque será que quando todo mundo for salvo, a Fátima não escolheu essa maldição? Será que de alguma forma isso vai mudar a vida dela? Será que ela vai conseguir reverter esse processo? Enfim, algo que a gente vai ver só na próxima temporada. A gente tem uma outra morte que para mim foi uma das mortes mais sem noções, mais sem graças e sem impacto e boba, que é a morte do Elgin, minha gente. Pelo amor de Deus. Eu esperava um momento muito mais emocionante, um momento muito mais de conflito e que a Clara iria se redimir ali de alguma forma, que a gente teria um momento de maior impacto. E a morte do Elgin foi muito boba. Assim, ele foi de certa forma bravo, porque ele dessa vez ele não se rendeu ao lugar, não se rendeu ao Homem de Amarelo. Mas foi muito bobo porque, tipo assim, não aconteceu nada, a Clara não fez nada, o Elgin foi muito estúpido ao mostrar a foto da Sofia, ele não pensou, pelo amor de Deus.
foi, assim, muito boba. Uma morte que eu esperava mais e, principalmente, eu esperava que finalmente a gente teria a identidade da Sofia sendo revelada e é algo que vai perdurar aí para a próxima temporada. Outro ponto que a gente viu é que o Henry ele está tentando, ou pelo menos estava tentando resistir às ilusões que estavam vindo para a cabeça dele, mas aí depois daquele momento em que virou noite e depois virou dia de novo, ele começa a achar que aquele local ele não tem como existir e ele começa a acreditar nas ilusões que ele estava tendo lá nos sonhos dele. E aí a gente vê uma cena muito triste, principalmente para o Victor, que é muito arrasante, assim, porque a gente vê ele se preparando para matar o Victor e só não mata de fato porque o Ethan entra lá. I'm so sorry. Victor! No! Why are you doing this? O Victor reage assim furioso, obviamente, decepcionado porque a pessoa que ele mais amava, que ele teve tanto medo de confiar, acabou decepcionando essa confiança dele. E aí a gente vê que mais uma vez o Victor acaba sozinho naquele local e pode novamente acabar sozinho porque a única pessoa que ele tinha de família acabou tentando acabar com a vida dele. E aí a gente tem a vagabunda da Sofia pegando todos os talismãs de todas as casas. E aí eu já comento que, exceto um talismã, pelo menos, aparentemente, não é pego, que é o talismã que eles colocaram lá no porão da casa colonial, lá na porta que eles encontraram. Então, provavelmente a gente tem um talismã. E eu não sei como vai ser nessa próxima temporada, mas a gente vê que a Sofia ela junta todos os talismãs junto com a demônia da Clara traidora e joga todos lá dentro da árvore. Então, assim, o que será que vai acontecer? Porque será que eles vão voltar a ter que se esconder lá embaixo? Eu acredito que na próxima temporada a gente já deva começar a ir com mais mortes, principalmente porque ninguém percebeu que os talismãs eles sumiram. Então, próxima temporada a gente já deve começar com mais caos, as criaturas chegando lá, a Fátima como uma das criaturas, que é muito triste, e quem sabe se a Fátima já não vai começar sendo uma das causadoras aí das mortes dos nossos personagens nessa próxima temporada. A gente vê o menino de branco aí bem amiguinho da Sofia, né, conversando, caminhando juntos, acompanhando a Sofia lá jogando os talismãs. E aí a gente tem algo muito parecido com o que a gente já viu lá em Lost. Quem assistiu Lost vai associar com certeza, onde a gente tem ali o lado do bem e do mal, duas criaturas, né, duas pessoas que estão em lados totalmente opostos. E aí o menino de branco fala para a menina, a Sofia, Homem de Amarelo, que dessa vez ele vai perder. Dessa vez a coisa tá diferente, porque ele já começa se glorificando que eles conseguiram pegar os ossos. Então, algo provavelmente está diferente nesse ciclo, porque eles chegaram a uma parte onde nenhuma das outras encarnações tinha chegado. Então, e aí isso confirma para a gente que isso é um conflito que já vem de ciclos e ciclos. E talvez a Tabitha, o Jade, o Boyd, todos tenham conseguido dessa vez mudar alguma coisa que até então nunca tinha sido mudado. No geral, eu gostei bastante dessa quarta temporada, mas eu acho que ela foi a temporada menos impactante, pelo menos para mim. Eu gosto muito mais das temporadas anteriores. Ela apresentou para a gente o Homem de Amarelo como um grande vilão, só que ele age de uma forma que a gente talvez não espera tanto. Aprofundou um pouco mais na história das encarnações, desenvolveu muitos personagens como Jade, Victor, Ethan e Tabitha, preparou um terreno para a quinta temporada. E falando especificamente desse episódio, eu esperava sim mais respostas. Eu vou comentar melhor, principalmente teorizar mais em um próximo vídeo, então já me acompanha para você não perder nada, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam dessa temporada no geral, se vocês esperavam mais respostas, o que vocês acham da Fátima, se vocês acham que ela pode ser salva, ela não tem como ser salva, o que
esperar da próxima temporada também. Se você assistiu até aqui, se você acompanhou todos os vídeos dessa loucura que foi a 4ª temporada de From, muito obrigado de coração se você chegou por aqui recentemente. Seja muito bem-vindo. A gente se encontra nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.